Estamos de volta com a edição Manhã e você já sabe, toda quarta-feira é dia de Fala Doutora. O assunto de hoje é o auxílio à saúde mental na rede pública. No Brasil, é um dever do Estado oferecer condições dignas de cuidado em saúde para toda a população. E essa garantia envolve também o cuidado com a saúde mental. Para falar com a gente sobre como isso funciona na prática, está ao meu lado, você já sabe, a doutora Mayra Costa, médica neurologista. Bom dia, doutora. Bem-vinda mais uma vez à Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Mais uma vez estamos aqui e, como eu sempre falo, informação é tudo, informação faz parte da prevenção. Então, nós temos essa obrigação de levar toda essa informação para a nossa população. E é possível que algumas pessoas não tenham também acesso a essa informação importantíssima que a gente vai trazer aqui. E já é a minha primeira pergunta. Certo. Como conseguir atendimento psicológico de forma gratuita? Existe no ambulatório de saúde mental, né? E hoje ele foi, vou chamar assim, um pouco descentralizado pela reforma que está acontecendo lá no prédio da saúde mental. Então, hoje, em algumas unidades de saúde, né, os centros de saúde, eles têm o psicólogo e o psiquiatra, né? Então, assim, a primeira entrada é a unidade básica de saúde, através, muitas vezes, do clínico geral. Uhum. E aí, ele vendo a necessidade, ele pode encaminhar para o psiquiatra, que é o médico, e o psiquiatra encaminhar para o psicólogo, a psicóloga, que é o tratamento psicoterápico, né? Psicológico, digamos assim. E o que são os CAPs, né? E também se todas as cidades possuem esse serviço? Não, o CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, tá? É um programa do governo federal, que já tem há um certo tempo no Brasil, tá? E ele é dividido justamente para atender, dar mais essa atenção, né, à saúde mental da população, de uma forma especial, digamos assim, né? Ele também, digamos que ele foi descentralizado, porque existem alguns CAPs diferentes, de acordo com a idade, de acordo com o problema, né? Todas as cidades acima de 70 mil habitantes, eles já podem ter um CAPS. Ah, tem essa determinação. Sim, sim. E aí o CAPS, ele é como se ele fosse subdividido de, como é que eu posso dizer, complexidade. Então, tem o CAPS normal, tem o CAPS 1, CAPS 2 e o CAPS 3. Nós, aqui na cidade de Limeira, a partir de 200 mil habitantes, que nós já temos, né, obviamente, então nós já temos o CAPS 3, que é o que está sendo construído lá no ambulatório da saúde mental. Certo. Bom, como sempre a gente vai até as ruas, né? A nossa reportagem foi às ruas para saber as dúvidas da população. A gente tem uma pergunta do Murilo Moraes para a senhora, doutora. Okay. Vamos ver. Doutora, qual a diferença entre CAPS e CAPS-I? O CAPS, como eu falei, Centro de Atenção Psicossocial. Ele é o geral, aquele que todos os casos, que é o que a maioria das cidades, 70 mil habitantes, tem. O CAPS-I é infantil. Então, ele já pega as crianças até a faixa etária da adolescência, né? Então, todos os problemas, vamos dizer assim, de saúde mental, seja ansiedade que criança tem, depressão, os transtornos de comportamento e humor de uma forma geral, tá? Que isso vem acometendo cada vez mais na infância e adolescência, quando a gente fala de automutilação, né, de ansiedade, a questão da depressão, as tentativas de suicídio, a questão das dificuldades, as diferenças, se autismo não é, né? Então, qualquer transtorno de comportamento na infância e na adolescência é encaminhado ao CAPS-I. Perfeito, doutora. E já até aproveitando, quando que esses pais devem entrar em alerta em relação a de repente, procurar um especialista, um CAPS-I, para que essa criança seja orientada e tratada da forma correta? Geralmente, essa primeira, vou dizer assim, observação, né, do olhar que a criança está tendo, vou chamar, algum problema, alguma dificuldade, geralmente ela vem da escola. Geralmente, na minha visão, tá? Porque às vezes os pais não se atentam, até porque não é por maldade,
né, é que não se atenta hoje à vida corrida que todos nós temos, de trabalhar os 2 horários, de chegar em casa à noite, né? Então, a grande margem, né, assim, estatisticamente, é da escola que são observados. E vem nas alterações, né, do humor, da irritabilidade, ou não se socializar, né, isso é muito importante, chama atenção, ou aquele a criança ou adolescente que é desafiador, que não obedece a regras, os limites, né, ou que não se socializa, introspectivo, tá? E aquele, às vezes, aquele que é danado, que é o hiperativo, tá? Então, existem várias, vou chamar assim, alterações que a gente tem que prestar atenção. Ou seja, houve uma alteração comportamental, então atenção Tem que aí. procurar, tem. Tá E certo. geralmente a escola, a Secretaria de Educação, ela tem, né, essa questão de a própria escola, ela tem a questão de pedagogo e tudo, ela encaminha, ela já pode encaminhar direto para o ambulatório de saúde mental ou para o CAPS-I. Então, às vezes, entre aspas, nem precisa passar pela unidade básica. Tá? Então, ele já tem, vamos dizer assim, essa conversa, essa tratativa Já entre encaminha direto. a Secretaria de Educação. Perfeito. A gente tem mais uma dúvida da população. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Zeila Lopes. Doutora, a rede pública distribui medicamentos de graça para a saúde mental? Sim, sim. Uma grande parte das medicações, eles são distribuídos na saúde mental, que agora, como eu falei, foi descentralizado, né? Tá? Os antidepressivos, os ansiolíticos, né? Algumas medicações neuroléticas são para, vamos dizer, saúde mental, doenças mais complexas. E também nós temos o alto custo, que aí a medicação ela vem do Estado, que aí são medicações, vou chamar assim, mais modernas, por isso que são de alto custo, né? Mais específica para algumas doenças. Então, eu digo que assim, que uma maioria a gente tem essa oferta pelo SUS, sim. E quais os desafios, doutora Mayra, quando a gente analisa esse cenário da rede pública nesse sentido da saúde mental? Há muitos desafios ainda? Sim, sim. Acho que na minha percepção, né, individual, vamos dizer assim, não só como médica, houve um grande aumento, tá? Quando você fala hoje de saúde mental, isso já vinha crescendo, né? Que a década de 90 ela ia ser a década do cérebro, das doenças cerebrais. E a saúde mental, não que tem o psiquiatra, o neurologista, mas é uma doença cerebral. Comportamental, mas tudo acontece no cérebro, né? Então, o desafio maior é o volume. E isso, o volume crescente, né, dos atendimentos, das patologias, das doenças mentais, vamos dizer assim. A questão pelo fato de se dar mais diagnóstico, tá? Por exemplo, como hoje quando a gente fala de autismo, a diminuição do preconceito, isso também aumentou, porque antigamente as pessoas não procuravam. Eu não sou louco. Hoje essa procura acontece mais, graças a Deus. Então esse é um grande desafio, é o grande volume. E esse volume de casos, da demanda, não acompanhou o do profissional, né? Hoje nós temos, né, sim, psiquiatra, neurologistas, os psicólogos, né, todas as terapias são ofertadas, mas a demanda é muito maior. Faltam especialistas. Sim, o psiquiatra, de uma forma geral, o neuroinfantil, o neurologista infantil, o psiquiatra infantil, o neurologista clínico, de uma forma geral, são especialidades, não é porque é SUS, é uma especialidade de um modo geral, tá? Que ainda tem um déficit, quando eu falo mercado, em todos os níveis, tá? Seja convênio, seja particular, né? Então, ou seja, a demanda aumentou muito e o número de profissionais ainda precisa aumentar bastante. Perfeito, eu acho que o grande doutora. desafio é nesse sentido. A senhora percebe que tem um trabalho, um esforço para trabalhar, para regularizar isso, para aumentar esse número de profissionais? É uma busca constante? É uma busca, mas é assim, a pessoa tem que querer. Por exemplo, isso começa na faculdade, né? Porque é perfil, né? Por exemplo, Falta mesmo no país. Isso, é isso. Você tem que ter um perfil de você querer fazer psiquiatria, você querer fazer neurologia, você querer fazer psicólogo, do psicólogo vamos dizer, que subespecialidade mesmo dentro da psicologia você quer fazer, né? Então o desafio ele começa mesmo na questão de perfil,
né? Tá Ali certo. na faculdade e você procurar fazer aquela especialidade. Muito obrigada, doutora Mayra, mais uma vez aqui no nosso Fala Doutora. A gente se encontra quarta-feira que vem com Se mais Deus um tema quiser. muito importante para você que nos acompanha. Ótimo dia, doutora. Daqui a um Obrigada. minutinho você fica com Renê Marcelo no Alerta Total.